Então eu vou apresentar para vocês o texto que a gente leu, que tem por título A História das Disciplinas Escolares, do Antônio Vinan, que foi construído em 2008. Esse aqui é o Antônio Vinan. Eu inicialmente vou falar sobre ele com base numa entrevista que eu achei na internet e que daí tá nas referências, caso alguém queira. E daí na segunda parte eu falo mais sobre o artigo em si, que era para discussão. Então, ele nasceu em 1943, na Alaveda, em uma pequena cidade da província de Huesca, que é essa que está aqui no mapa, na Espanha. E nessa região onde ele nasceu, se fala xuperreu, que é um dialeto do catalão, ou seja, ele era bilíngue. Nesse local ele viveu até os 5 ou 6 anos de idade. Daqui vocês podem ver que tem um pequeno mapa das diferentes formas de falar o espanhol. E ele fala na entrevista que isso foi importante para ele. Depois, eles se mudaram para Elverger, que a língua era de valenciana, e a profissão do pai era de secretário municipal de terceira categoria e da mãe de professora primária. Eu coloquei aqui o pontinho em vermelho para vocês conseguirem perceber mais ou menos de onde ele se deslocou para onde ele foi, para dar uma noção de espaço-tempo. E daí, ele fala que essa mudança dele, e ele estar vivendo nesse ambiente, foi muito importante, porque ele foi um dos primeiros historiadores da educação não catalão a ingressar na Sociedade de História de Educação del País de la Língua Catalana, que tem esse slogan aqui atualmente. Então, contando um pouquinho da história de vida dele, ele nasceu no ano de 1943, então ele poderia ser considerado uma criança pós-guerra. E ele diz na entrevista que ele se considera privilegiado, porque a cada 100 alunos que tinham começado a escola primária em 1951, apenas 27 conseguiam entrar no ensino médio. Desses 27, 5 apenas no ensino universitário. E desses que entravam no ensino universitário, apenas 3 concluíam os seus estudos, mais ou menos ali pelo ano de 1967. Daí ele é esse garoto aqui que está nessa imagem com um grifo em amarelo embaixo, numa foto de quando ele estava na escola primária. Ele também fala que ele era privilegiado porque ele estudava numa escola normal, a mãe dele tinha convicções católicas e o pai tinha a simpatia com o anarquismo libertário. Mas como você pode observar nessa imagem aqui, ele é um dos primeiros alunos a tomar aquele ritual que tem na Igreja Católica, esqueci o nome agora. Mas ele é um dos primeiros a tomar a hóstia. Isso, a hóstia, porque ele foi um dos primeiros a se destacar no curso que eles tinham que fazer para tomar a hóstia. Daí, aqui é a imagem da família dele. Então, ele começou a fazer a escola primária em 1949, daí ele fez o vestibular, que pra gente é como se fosse equivalente ao ensino médio, e que eles chamam de curso de bacharelado em 1952 e 1953. E ele teve a permissão para iniciar esse ensino médio quando ele tinha apenas 9 anos. Então, ele foi muito cedo. Então, ele começou os estudos no ano letivo de 1959 a 1960. E quando ele tinha 16 anos, ele terminou a formação dele em Direito, em 1964. E ele fez coisas normais. Ele participou de time de futebol, ele serviu o serviço militar do país, também trabalhou num cargo de público, exercendo uma função meio que de secretário. E daí agora falando mais um pouquinho da parte acadêmica, então ele se doutorou em Direito e é catedrático da Teoria da História da Educação, foi decano das faculdades de Filosofia, Psicologia, da Faculdade de Pedagogia e de Filosofia e Pedagogia e diretor do Departamento de Teoria e História da Educação, assim como também é membro do Comitê Executivo International Stand Conference for Sport and Education, desde 1996 até 2000. Ele também foi presidente da Sociedade Espanhola de História da Educação entre os anos de 2001 e 2005, e atualmente ele é diretor de Centros de Estudo sobre a Memória Educativa, que é da Universidade de Múrcia, que é essa universidade que aparece na imagem. Essas daqui são as produções dele, não vou citar todas elas, eu deixei aqui para caso alguém queira depois utilizar os slides. Essa aqui, só a única que eu vou falar, foi a tese que ele defendeu para conseguir o título de doutorado, que tem por título Política e Educação, as origens na Espanha contemporânea, em 1982. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o artigo em si.
O objetivo do artigo é sintetizar as ideias e contribuições principais dos autores que discutem a história das disciplinas escolares, bem como expor alguns dos desenvolvimentos que a Espanha tem obtido nas disciplinas escolares. E daí ele vai falar que em 1991 teve um grande marco, que foi a publicação dessa revista aqui, que está aqui na imagem, que teve 2 textos muito importantes que também já foram citados pelo colega que acabou de apresentar, que é um do Ivor Goodson e o outro do André Chervel. O Ivor Goodson tem uma linha mais anglo-saxônica inglesa e o Chervel mais anglo-saxônica francesa. Então, eles foram bastante importantes para representar essas 2 linhas de investigações sobre a história das disciplinas escolares. Então, o campo das disciplinas escolares como investigação foi se constituindo e foi reconhecido mais ou menos em 1996 pelo colóquio de História da Educação, que tinha alguns temas em especiais, que tinham como título a construção das disciplinas escolares, o currículo e a criação de áreas curriculares distintivas e o currículo e os livros de textos, que já davam um afunilamento para essa história, esse estudo do campo das disciplinas escolares. Daí ele vai falar que um pouquinho mais da introdução ainda, né, do texto. Tem algum sentido a noção das disciplinas escolares? Será que elas apresentam analogias ou nexos comuns às histórias das diferentes disciplinas? Então, primeiro, ele faz uma revisão parcial da historiografia anglo-saxônica, francesa e espanhola, e depois ele trata de algumas questões teóricas e metodológicas colocadas pela história das disciplinas escolares que eu vou apresentar para vocês. Então, eu vou começar agora pelo Ivor Goodson. Então, primeiro, em 1909, a historiografia educativa inglesa estava quase exclusivamente centrada nos dados e nos fatos. Isso é o autor Bingham que fala, deixando de lado a história das forças sociais e origens do ensino das disciplinas modernas na Inglaterra. Então, em 1980, ocorre o estudo histórico do currículo e, com ele, o das disciplinas no contexto das chamadas do Currículo Studies nos países anglo-saxões. Os países anglo-saxões, só para relembrar, são esses que estão em vermelhos, e eles são meio que têm a origem mais germânica, como se eles fossem colonizados pela origem germânica. Em 1981, então, o Goodson publica o seu primeiro trabalho sobre esse tema, que era a história das disciplinas, que é esse que está aqui em azulzinho, só que ele publicou um capítulo desse livro. Em 1982, teve um evento de história que resultaram em 2 livros, e ambos possuíam capítulos de Goodson e o estudo da história das disciplinas. Daí tem esse outro livro aqui que também é o que ele cita, que foi publicado. Daí depois, em 1983, o Goodson publica o seu primeiro livro, que é o livro inteiro sobre o tema, analisando a história da geografia, da biologia e dos estudos ambientais, que é esse aqui que está aqui também na imagem, em vermelhinho, mais vermelhinho, né? Depois, ele publica um outro livro, que é esse que aparece aqui, em 1985, da série Estudos em Curriculum History. Esse livro aqui foi a tese que ele fez na Universidade de Suez entre 1975 e 1979. Daí eu coloquei aqui uma imagem de onde fica a Universidade de Suez para ter uma noção geográfica e uma foto da imagem de Suez. Então, o que fez ele construir esse caminho de estudar as histórias das disciplinas? Ele comenta que em seu ensino médio, depois da Segunda Guerra Mundial, ele murchou, ele teve uma sensação de alienação que existia na escola, e foi daí que ele se perguntou de onde será que surgiu essa coisa que é o currículo. E também ele foi professor, e em 1978, na hora que ele escreveu os livros, ele disse que ele teve uma contribuição dessa prática de ser professor, porque ele sempre tentava aproximar o currículo aos interesses dos seus alunos da classe operária. Então ele se perguntava, se as matérias escolares são opostas à educação, para que estão aí? A que propósito sociopolítico estão servindo as matérias? E tudo isso que eu falei, o texto vai me dizer que teve uma influência dos anos de 1990 sobre uma dupla influência, que foi a da sociologia da educação inglesa, junto ao Davis, o Jung e o Bernstein, em que sua atenção focava
em 3 áreas preferenciais de investigação, que eram a natureza do conhecimento curricular na aula, quer dizer, como se organiza no dia a dia a interação do professor e aluno, as obrigações materiais e ideológicas que bloqueiam a inovação curricular e a história das disciplinas escolares. Além disso, os trabalhos que foram levados a cabo na Center for Applied Research, que tem essa logo aqui, criado na universidade que está aqui no nome escrito East Anglia, no início da década de 1970, que é onde está nesse pontinho vermelho, liderado por Stenhouse, que é esse cara que está aqui na imagem, em relação aos estudos de caso na escola e na classe, aplicação e definição da prática do currículo pelos professores e desenvolvimento profissional deles através da investigação-ação. Então, eles estavam pesquisando bastante a investigação-ação. Então, as perguntas relativas à história das disciplinas tenderiam a obrigar o Goodson a centrar a ação dos estudos dele na prática dos professores. No entanto, ele dá prioridade às análises do currículo e das disciplinas escolares a partir do currículo pré-escrito, que a princípio parece ser um elemento externo à escola e à classe. Porém, ele vai dizer que ele entende os planejamentos e os planos de aula que os professores redigem como parte desse currículo prescrito, ainda que eles não sejam o único elemento dessa mudança curricular. Então, ele vai dizer que o currículo constitui, segundo a expressão de Robson, uma tradição inventada, uma prática entendida em termos de conflitos e negociações. E daí ele vai usar um segundo nível de análise nesse currículo, que seria unir o estudo das estruturas disciplinares e o estudo dos professores ou dos grupos de professores que as entregam. Por isso que, posteriormente, ele vai estudar bastante a história de vida dos professores. E daí ele vai se perguntar, e o que são as disciplinas escolares? Daí ele vai dizer que são amálgamas sujeitas a mudanças de subgrupos, adversários e de tradições. Então, ele distingue 3 tipos de tradições que disputam entre si todas as matérias do ensino primário. São elas, primeiro, a pedagógica, que é mais preocupada com o desenvolvimento infantil e a maneira de colocar em contato as disciplinas com os alunos. Em segundo, a utilitária, que coloca ênfase nas habilidades básicas orientadas para as saídas de trabalho. E terceiro, a acadêmica, que ela é mais abstrata, científica e descontextualizada. Então, ele vai dizer que há um deslocamento de uma situação inicial que tem um predomínio das tradições da utilitária e da pedagógica. E se forma, então, a partir desses dois aqui, uma tradição acadêmica disciplinar. Então, ele vai romper com a visão da origem das matérias do ensino secundário na academia e vai dizer que elas partem da relação utilitária e pedagógica. Então, agora, deixa eu só ter certeza disso. Até aí eu falei do Gibson. Agora, daí o Vinan vai falar um pouquinho sobre as orelhas de Julia e Chervel. E antes de falar sobre o Julia e Chervel especificamente, ele fala que há 2 razões que vêm antes da história da educação no campo disciplinar. Primeiro, que era o esquecimento do que havia sido objeto dos funcionamentos internos próprios da escola, as suas práticas reais e os resultados obtidos, ou seja, aquela história da escola é uma caixa preta, a gente não sabe o que está acontecendo dentro dela. E também o desenvolvimento da história cultural e no âmbito histórico-educativo, que desenvolveu o interesse pela análise da cultura escolar, fazendo a escola ser vista como um local de produção do saber, que foi também o que o nosso colega acabou de falar. Uma dessas produções ou criações próprias da escola, resultado da medição pedagógica em um campo de conhecimento, seriam, então, as disciplinas escolares. A obra também de Julia e Chervel tem em comum o interesse pelas práticas, pela análise combinada e comparativa do currículo pré-escrito e do currículo real, pela apropriação dos alunos de ambos e pelos modos de seleção do professorado. Eles também fazem essa análise com base no currículo pré-escrito. E eles só podem fazer isso, diz o autor Vinan, porque existe um Museu Nacional de História da Educação francês, que é esse que está aqui na imagem. A imagem de dentro também é do museu atualmente, porque ele é realmente museu. E eles conseguiram pegar muitos materiais que são produzidos pelos professores, pelos alunos, nesse local aqui. Por isso que eles conseguem fazer essa análise. Daí, depois de ele falar um pouquinho, então, sobre o Julia e Chervel, ele vai falar um pouquinho sobre a historiografia espanhola. Ele dá alguns exemplos de como ela vai se constituindo. Então, ele vai dizer que
Um estudo sobre a investigação histórica em relação com o ensino secundário, que foi desenvolvido na Espanha entre 1981 e 2001, observou que no total de 126 trabalhos sobre a história de distintas disciplinas escolares, 53, ou seja, 42% tratavam do tema a partir da ótica dos manuais escolares. Então, eles percebem que tem alguma coisa que a gente tem que estudar disciplinas com manuais escolares. E então, em 1990, é que começa a se desenvolver investigações mais elaboradas sobre a história das disciplinas. E então, eles vão tentar configurar esse corpus de investigações sobre o tema, mais ou menos nessa época. Mas aí, o autor vai falar um pouquinho sobre, visto que o livro, o texto e a história das disciplinas têm alguma coisa semelhante, ele vai trazer um tópico só sobre isso. E daí ele fala assim, uma coisa é a história dos livros de texto e a outra das disciplinas escolares. Todos os aspectos das disciplinas escolares competem em maior ou menor medida aos livros de texto. Tudo bem? Tranquilo, Karine, pode Sim, tinha continuar. dado um eco, mas estamos escutando, Karine. Tá, qualquer coisa vocês me avisam, que eu tento arrumar aqui. Então ele fala assim, não seria conveniente inserir esses estudos no contexto de história das disciplinas, ou ao menos conectá-los à mesma? Quer dizer, se ao invés de continuar analisando as disciplinas escolares através do livro-texto, não seria preferível analisar esses através da história das disciplinas? Então ele faz essas provocações, e daí ele vai falar sobre um grupo que foi muito importante para a Espanha, que é o grupo Feticaria, que é um grupo formado em 1991 por professores do ensino primário, secundário e superior, no âmbito das ciências sociais e principalmente da área de geografia e história. Esse daqui é o slogan do grupo atualmente. E ele vai dizer que esse grupo desenvolveu muitas coisas, que eu vou falar agora quais são elas. Então, uma das coisas que eles foram estudando seriam que as disciplinas escolares participam de uma dupla natureza de poder e saber, que Foucault atribui ao regime de verdade convertido em discursos científicos regulamentados. Então, ele vai dizer que a produção de verdade não pode ser dissociada dos mecanismos de poder que a constituem e que são constituídas através de sua disseminação. Então, as relações de poder produzem saber e numa trajetória circular, por isso esse desenho aqui, de produção de saber que também determina as relações de poder. Então, são campos de conhecimento cujos corpos visíveis não estão constituídos pelo discurso teórico ou científico, mas sim pela prática cotidiana e regulamentada. E ele diz que é muito importante a gente estudar, então, as histórias das disciplinas e como essas práticas vão se constituindo, porque a sua análise sócio-histórica permite se efetuar com uma atitude de vigilância epistemológica e de suspeita e escuta e intervir criticamente nos processos de produção de conhecimento que acontecem nos processos de aprendizagem escolar e seus códigos. Aí a gente pode ver se a gente está indo no caminho que a gente imagina ser ideal para a formação dos estudantes ou não. E daí, junto à noção de código disciplinar, outros dois conceitos básicos para a análise das disciplinas escolares são tomados de Bourdieu, que são a ideia de campus profissional e de hábitos. Só para relembrar, eu sei que bastante gente já estudou, o campus seria relativo ao estudo das comunidades disciplinares e de profissionais docentes e a sua organização em corpos normatizados e hierarquizados, em distintas categorias e tarefas, seria uma formação de colégios invisíveis ou subculturas. E o hábitos seria meio que o processo de interiorização dessas culturas, dessa forma de agir, que não é questionável, ela é meio que a gente não percebe. Então ele vai dizer que ele coloca a ênfase posta nas práticas, na realidade do que acontece em sala de aula e leva à distinção e comparação entre a disciplina regulada e a disciplina sonhada. Além disso, esse projeto Feticaria, eles planejaram estudar a forma escolar dominante do ontem e do hoje. Por isso esse bonequinho aqui que eu desenhei. Desenhei não, eu peguei da internet, né? Mas eu fui montando a imagem. A escola da sociedade capitalistas, analisando a sociogênese de 3 de seus componentes mais substanciais e expressivos, que são, aqui, representado pelos livros, as disciplinas escolares, representado pela
pelo professor aqui as pedagogias duras e brandas e os docentes. Na verdade, essa daqui é as pedagogias duras e brandas, essa aqui é os docentes. Então, ele chega à história, às disciplinas escolares, desde a análise do processo de profissionalização docente e, mais corretamente, a origem dos corpos de professores estatais na Espanha. Eles fizeram uma pesquisa que efetivamente começou no início de 1990, a partir da convocação do Dominique Julliat, no Instituto Universitário Europeu de Florença, que é esse que está aqui na imagem com um pontinho vermelho. E o Julliat ele conduziu uma pesquisa que, primeiro, teve a necessidade de ficar atento aos nexos ou relações que existiam entre a configuração de um campo disciplinar e a profissionalização de quem os integrava como docentes. E daí ele meio que fez um esquema de análise. Segundo, ele elaborou um esquema que teria esses tópicos. Primeiro, seu lugar de presença, denominação e peso nos planos de estudos. Depois, os objetivos explícitos e implícitos e o discurso que os legitimavam como disciplinas escolares. Depois, os seus currículos pré-escritos, que estavam lá o plano de estudos, livro de texto, programa, a formação desses professores, quais era a titulação deles, quais eram as associações, a seleção que eles tinham, que era feito para ter eles, qual que era a carreira deles, a presença social e institucional deles e a publicação por outros méritos. Depois dessa análise do professor, uma aproximação, até onde fosse possível, às práticas escolares, à realidade em classe através de memórias, informes, exames, diários e documentos. Daí ele novamente volta à pergunta, e ele discute, mas o que é de fato uma disciplina? Quando sabemos que estamos diante de uma disciplina e não de uma atividade ou algum exercício? Daí ele dá um exemplo, vários exemplos na verdade ele dá, e um deles que eu trouxe aqui é o da disciplina de canto. O canto é uma disciplina tal e como figurava o plano de estudos do ensino primário de 1901. Ou é somente uma atividade ou um exercício de música? Que sim, hoje, pela nossa perspectiva, seria uma disciplina. Ele indaga isso, mas ele não traz uma conceituação bem definida, no meu ponto de vista. E daí ele vai falar de 3 equívocos que a gente deve ter cuidado, tragos por Julliat, quando a gente vai estudar a história das disciplinas. O primeiro deles seria estabelecer genealogias enganosas, tratando a todo custo encontrar as origens de uma disciplina. Por exemplo, ele diz que há alguns que dizem que a história começou a ser ensinada com os jesuítas, mas que não, que as matérias de história foram ensinadas nos colégios dos nobres lá no século XVIII. Outro erro seria pensar que uma disciplina não é ensinada porque não aparece nos textos de programação ou porque não existe cátedras oficialmente criadas sobre esse nome. Daí ele fala do francês, da língua francesa, que é ensinada desde o primário do século XIX na França e que não estava lá no currículo. Outro erro também seria imaginar um funcionamento idêntico no tempo das disciplinas escolares, quando estas se designam pelo mesmo rótulo, ou seja, tem o mesmo nome, então vai ser a mesma coisa. Ele diz que isso é um perigo, com base em Julliat. Daí, esses são os com base em Julliat, daí ele vai trazer outros perigos ao estudar as disciplinas escolares. Primeiro, pensar que diferentes denominações implicam necessariamente em amplas diferenças de conteúdo. Segundo, partir do pressuposto de que os discursos que legitimam as disciplinas são válidos em todo o campo disciplinar. Terceiro, não perceber que as finalidades ou objetivos destinados às diferentes disciplinas são construções complexas e, por vezes, contraditórias. Quarto, supor que as disciplinas escolares são compartimentos fechados e autônomos, esquecendo os empréstimos e as influências entre elas, os conteúdos, as atividades e os saberes externos a ela. 5. Crer que se está estudando a história de uma disciplina escolar concreta, se está fazendo a história das disciplinas escolares, quando essa última exige trabalhar com um aparato conceitual, algumas categorias analíticas e um marco teórico amplo que proporcione uma explicação plausível do processo de disciplinarização e que seja aplicável em diferentes campos disciplinares. E também ele sugere que a gente tem que considerar
as disciplinas escolares como organismos vivos, que nascem, se desenvolvem, evoluem, se transformam, desaparecem, engolem umas às outras, se atraem, se repelem, se relacionam entre si e se intercambiam com várias informações. Ele também vai dizer que as disciplinas escolares podem ser vistas como campos de poder social e acadêmico. E eles disputam entre si. Então o que as torna? Uma fonte de poder social e acadêmico. Segundo, apropriações por grupos de determinados professores de espaços sociais e acadêmicos. Terceiro, ela também pode ser uma fonte de exclusão social e acadêmica nos espaços reservados e também pode ser um instrumento de reconhecimento de saberes profissionais. Então, ele vai dizer que a disciplina é um elemento-chave da profissionalização do docente, o que define o conteúdo e o espaço acadêmico de sua profissionalização. Daí que não pode se estudá-la separadamente da formação de professores. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa importante por aqui. Tá. E daí ele vai falar que deixa eu só saber se eu não pulei isso. Ele vai falar também que o código disciplinar sugere a existência de regras ou pautas, assim como a de sua imposição como caráter geral. Então, basicamente, há 3 componentes no código disciplinar, que são eles: um corpo de conteúdo, um discurso ou argumentos sobre o valor formativo e a utilidade dos mesmos, e as práticas profissionais que compõem esse estudo. Então, essas daqui são as minhas referências que eu utilizei, que é o texto que o professor sugeriu e a entrevista que eu comentei, que eu peguei para o começo da apresentação do Antônio Vinan. Então, obrigada pela atenção e seria isso.